Então, antes de explicar os 5 pilares, acho interessante conseguir diferenciar para vocês o que é a culpa e o que é a vergonha. Então, antes de mais nada, é muito importante falar para vocês que não é natural sentir culpa e sentir vergonha, porque muitas delas a gente nunca parou para se questionar por que a gente sente, por que a gente se protege e, acima de tudo, a gente muitas vezes não se permite nem romper essa barreira para ver o que acontece quando solta. E é muito forte porque tanto a culpa quanto a vergonha são mecanismos de controle, que não é algo natural do ser humano, mas são mecanismos de controle que partem de uma moralidade sociocultural, então seja da religião, do Estado, da mídia, entre vários outros fatores, inclusive o familiar, daquilo que é certo e daquilo que é errado, de como que você tem que agir, pensar, sentir, se comportar, seja com relação ao sexo, ao prazer, o ser mulher, qual que é o seu papel no mundo, qual o seu merecimento. Então é muito forte, porque então se é um mecanismo de controle que está inconsciente, quando você sai do automatismo, da alienação de como você tem que pensar, sentir e agir no mundo e começa então a testar, é óbvio que os seus mecanismos de proteção e sobrevivência vão gritar para você não fazer, te trazer estranheza, sentir uma sensação muito difícil, né, de transpassar, especialmente quando o tema é o prazer, no qual a gente aprendeu desde pequeno a servir o prazer e se desconectar do corpo desse sentir. E também a gente aprendeu como que tem que ser o belo sensual sob uma régua. E tudo isso envolve sempre muita punição, tanto do julgamento das pessoas ao nosso entorno, com o medo que a gente sente de que as pessoas possam descobrir quando a gente rompe essas barreiras, assim como o nosso próprio auto-julgamento e autocrítica, que está direcionando sobre alguma experiência negativa que você teve, assim como uma fala muito forte de pai, mãe, mesmo de controle pré-determinado por um Estado, pela mídia e por afins, ele é reproduzido há milhares e milhares de anos, principalmente os dogmatismos religiosos, e é perpetuado principalmente no âmbito familiar e nos vínculos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que acabam transformando muitas das nossas reações e ações como autopunições. E é muito forte, porque isso faz com que, então, para eu não me sentir culpado, eu vou negando a minha voz, eu vou negando o meu prazer, mas acima de tudo eu vou deixando que os limites sejam atravessados, como por exemplo, o sexo sem vontade. Para não perder macho, você tem que estar em dia em casa. Isso é atravessar o seu corpo. Ou então uma pessoa que é vítima de violência se sente culpada como se a pessoa tivesse feito por merecer. Você vê como que é estranho esse universo? Ou a vergonha da nossa própria aparência. Tem algo aí de... Tá, e por mais que você então acredite que não sente culpa ou vergonha, sim, você sente, porque senão você não teria nenhuma trava na sua vida sexual ou em qualquer âmbito da sua vida. Tá bom? Se você convive com outros seres humanos, a culpa e a vergonha vão estar sempre presentes. E é o fato de você lidar com elas que vai trazer maior fluidez e amor próprio na sua vida, assim como a autoestima e uma autopermissão de ir para a vida, se expressar na vida e ser quem você é, com mais autenticidade, liberdade e confiança. Enfim, como esses 5 pilares funcionam? Primeira parte é você identificar onde que está a sua culpa. E a melhor forma da gente identificar é começar a se perguntar todas essas predisposições que você tem, que é o seguinte: o tenho, o que e eu devo fazer. Por exemplo, um exemplo muito forte na minha família, por exemplo, era que por muitos anos eu ouvia a minha mãe falar a seguinte frase para as filhas: se não estiver em casa, o homem vai procurar fora, né? Então isso está fazendo uma conotação muito forte sobre a minha obrigação de ter que estar em dia batendo ponto para macho. E olha só que forte, né? Graças a Deus, Dona Anísia já mudou totalmente a visão dela de mundo do que era 10 anos atrás. Mas na época que eu fui casada, né, isso gerava 2 coisas muito fortes dentro de mim. Uma é ter que dar uma vez por semana, mesmo que eu não estivesse com vontade, mesmo que eu me sentisse frustrada, ou quando eu não desejasse. E outra era que se eu dissesse não, gerava uma reação e um medo surreal no corpo do que poderia acontecer, do término do relacionamento, de ser traída e várias outras coisas que me fugiriam ao controle, assim como então ter o meu corpo atravessado sem ter a minha vontade e a minha disponibilidade. Então o meu corpo não é meu e ele precisa ser usado pelo parceiro com outros fins. Você percebe a desconexão e o quão louco é isso? Então é bem absurdo isso, mas que é perpetuado transgeracional.
E é muito forte esse medo enrustido no relacionamento, esse corpo que está sendo desapropriado, desconectado para nutrir o outro, né? Que gera mais frustração, conflito no relacionamento e esse bloqueio com relação ao prazer, porque a nossa mente pode até entender, mas o corpo não. E ele muitas vezes está interpretando isso também como uma forma de abuso. E é forte falar isso, né? E uma sensação de culpa e medo do que pode acontecer. Então, de uma forma ou de outra, a gente está se punindo, a gente está se culpando pelas nossas ações, tanto do não quanto do sim. E acho que a melhor forma de você investigar esse tenho que, devo ter que, é o seguinte: eu sei que você acredita que é merecedor ao prazer, mas você não está sentindo por quê? Porque tá aí a sua resposta. E provavelmente eu tenho que dar conta da casa. Eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho... E daí aqui a gente parte para o segundo pilar da nossa investigação, que é entender quem que te falou isso, quando que você vivenciou uma experiência que você acreditou que isso era real. E é engraçado porque tanto a culpa quanto a vergonha, elas estão escondendo o medo, seja o medo de ser descoberto, o medo da reação do outro, o medo de que você vai perder, ou inclusive o medo de não pertencer. Porque se você está aqui, provavelmente você é uma das primeiras pessoas da sua família, da sua clã feminina, que está se questionando a forma como você vive a sua sexualidade. Então, há um medo aí, há uma culpa de não pertencer a essa clã, de que passou por muitas as dores e aprenderam que, por exemplo, no meu caso, a gente tinha que bater ponto para não perder o relacionamento e, assim, de alguma forma, manter a sobrevivência. E romper isso, ser esse pioneirismo, vai te causar ainda mais medo, ainda mais culpa, ainda mais vergonha. Então, investiga onde você aprendeu tudo isso. O terceiro ponto, então, é do que é aquilo que nos protege, né? E, normalmente, continuar sustentando essa culpa e essa vergonha é porque, de alguma forma, mesmo que a gente está perdendo algo, o prazer, a gente está ganhando algo em troca. Uma sensação de pertencimento, a ideia de que a gente vai ser amada se a gente abrir mão do nosso espaço, do nosso território, do nosso prazer, né? Ou então a gente vai ser mais amada por Deus. Tem algo aí que está sustentando tudo isso. Então, do que você se protege? Qual que é o seu maior medo quando você, então, começa a colocar limite e dizer não? No meu caso, na época, o meu maior medo era ficar sozinha. Então, eu acreditava que o meu ganho era continuar pertencendo, então, a esse relacionamento e, acima de tudo, a minha linhagem feminina, que aprendeu que era assim que tinha que viver. Então, é muito forte isso. O que eu ganho mesmo estando numa situação de merda e que eu continuo sentindo essa sensação de estranheza? E o quarto pilar, então, é começar a desenvolver um olhar amoroso, compassivo com a sua própria história. Poxa, como que você estava se sentindo no período em que, então, você agia dessa determinada forma? Como que você se sentiu quando na infância, então, você ouviu que a sua mãe falou que não pode tocar, fecha as pernas, fica quieta. Como que você se sentiu nesse momento? Poxa, toda vez que eu ouvi isso, porque eu também ouvi, eu senti raiva, eu senti uma tristeza profunda, eu acreditava que tinha algo de errado com a Elisa, com as ações da Elisa. E o que ela precisava? Quando eu olho para essa criança, eu olho uma criança que merecia ser vista, ser amada, acolhida, né? Que precisava de informação. E, acima de tudo, me perdoar todas as vezes, então, que eu me permitisse ser atravessada sob essa circunstância, porque eu acreditava, então, que era o correto a ser feito. E quinto, você precisa ir para o corpo, né? Não adianta ficar, eu preciso liberar minha culpa ao prazer, mas se eu nunca me permito ir para o corpo, porque me gera uma sensação de estranheza. Você precisa lidar com essa estranheza, porque um corpo que nunca é tocado, ele vai criando mais e mais barreiras, ele vai se anestesiando. Então você precisa realmente aprender a tirar com a mão essas dores, ouvir o seu corpo, ouvir essa história que vem contando através das sensações de dor, através da tensão, através inclusive de patologias ginecológicas, através dessa raiva, desse medo, dessa insegurança e trazendo para o momento presente. Isso não é o boy, a mina que vai te oferecer, é você com você. E para toda a sensação que você traz, você precisa reafirmar mais uma vez esse olhar amoroso e compassivo. E olha só que doido, à medida em que a gente vai tocando esse corpo, entrando em contato com ele,
diria que tocar e conversar com esse corpo, dando essa informação de que nesse momento ele não precisa mais proteger, porque a culpa é um mecanismo de proteção que você vai também desenvolvendo, essa estranheza, essa anestesia, com todo esse condicionamento que você recebeu, de todo esse atravessamento que você experienciou. E olha só que doido, então quando eu falo tocar, não é na pressa, na tensão e na pressão reproduzindo a pornografia, mas é realmente tocar de uma forma amorosa e voltar a entrar em contato. Somente o hábito, a gente vai tirando do nosso corpo a anestesia e conversar com o corpo. Você não tem noção que pedir para entrar, voltar a tocar, voltar a movimentar, são caminhos de reconexão com o corpo que vão trazendo, inclusive, sensações para ver essa mudança da sua mentalidade, do seu sistema de crenças. Doido, né? Mas, gente, a culpa tem jeito.